Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade para você acompanhar as notícias do mundo, do Brasil, em todos os campos da sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. E hoje falar de saúde nos tempos de hoje passa a ser de suma importância pelos motivos óbvios. E às vezes o foco demasiado exacerbado em cima do Covid nos faz esquecer outras doenças importantes e é o nosso objetivo de hoje ao conversar com o Dr. Mário Saba, que é neurocientista e PhD em neuroanatomia, que dá uma nova entrevista para nós falando da importância de cuidarmos de outras doenças, de fatores emocionais fundamentais. Mário, muito obrigado por mais uma vez nos receber. Eu que agradeço, Roberto, sempre à disposição aí, obrigado pelo convite. É interessante eu estava pesquisando o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia e em 2017 morreram, segundo o site desta respeitada organização, 375 mil pessoas no Brasil, ou seja, mais do que mata o Covid no ano. Né? E é um número que passa desapercebido e temos infarto do miocárdio, AVC, tudo nesse pacote triste de doenças. Faça uma ligação, por gentileza, dos fatores emocionais nesse cenário dessas doenças tão preocupantes para o Brasil e para o mundo. Certo. Bom, grande parte das doenças, hoje a medicina já consegue conceber, né, que existem as doenças psicoemocionais e esse contexto biopsicossocial realmente afeta o ser humano, né? Então, a parte circulatória, ela tem todo um significado, assim como a parte respiratória, né? E, como você bem disse, o coração é um órgão que bombeia, né, sangue, mas não é só ele, mas todos os vasos, que é uma circulação fechada. Enfim, existem situações emocionais, né, que alguns especialistas estudam, existem algumas bibliografias aí, que vem correlacionando, né, a saúde, o mecanismo que envolve saúde e doença. E quando nós falamos da saúde emocional, ninguém quer produzir doença. Claro que ninguém quer produzir doença voluntariamente, mas existem algumas questões que a pessoa nem sempre fica consciente disso, né? E existem amarras interiores que para cada pessoa são muito diferentes, mas existem alguns padrões de pensamentos, de sentimentos, muito mais de sentimentos do que de pensamentos. Porque vamos entender, né? Eu posso te fazer uma reprogramação mental para que você tenha bons pensamentos, mas logo depois, se você está vibrando com sentimentos, com tristezas, com uma frequência baixa, né? Isso acaba fazendo com que suas células sintam isso também e acaba mexendo, né? Atuando até na sua estrutura celular, né? Acaba atuando na parte quântica, né? Na parte energética de cada célula. E isso faz com que a pessoa produza, né, no caso de sentimentos, né, de vibração baixa, doenças. E quando a gente fala das questões, então, além do físico, emocionais, sentimentais, de muito ali internas, né, ligadas ao, por exemplo, ao exagero de certas situações, né, então a gente começa a tocar no aspecto aí do sistema cardiovascular, tá? Então, vamos imaginar que todo esse sistema, ele vem para te dar a vida, até porque o coração, né, a função dele é bombear e os vasos também levar oxigênio, levar vida para cada um desses tecidos. Ossos, músculos, articulações, vísceras, né? Que são vísceras aí, né? Os órgãos, né? Os intestinos, rim, fígado, vesícula, pulmões. Então, tudo isso precisa receber oxigênio. Ou seja, o oxigênio é vida. E quando o coração está com algumas disfunções, né? E o que leva ao infarto também,
a alta, né, a pressão alta. A gente não pode descartar essas outras questões, né, de alimentação, o que sempre é falado. É que hoje a gente veio aqui falar de coisas que nem sempre são comentadas, né? Então, assim, fora os cuidados essenciais e ter uma genética boa, avantajada, né? Isso tudo ajuda muito e é essencial que a pessoa faça exames, vá aos médicos, mas essa questão emocional mostra, né, alguns padrões. E quando essa pessoa que tem problemas circulatórios, vasculares, começa a ser estudada, a gente começa a analisar que essa pessoa tem alguns sentimentos de sensações de exagero, de dramatização de informações. E às vezes a pessoa que recebe essas informações e está dramatizando, ela nem sempre tem consciência disso. Fala, poxa, você está fora do mundo. Em que mundo você vive? Você não vai se preocupar? Eu estou me preocupando, estou tomando providências. E parece que até é uma pessoa muito ajuizada. E que no dia seguinte, ou talvez nos meses seguintes, essa pessoa vai ver o quanto ela exagerou na informação que ela recebeu e que se todo pessimista, né, dele acontecesse naquele exato dia, talvez nem 1% da humanidade existisse mais, né? Então a pessoa começa a ter consciência disso mais adiante. Então é importante que essa pessoa também algum mecanismo faça com que ela reflita e perceba que aquilo que ela está dramatizando, que ela está inflamando na mente ou até mesmo no seu sentimento, não corresponde com aquela realidade. Pode corresponder com a realidade em que ela recebeu a informação. Quando a gente recebe uma informação contrária ao nosso conforto, vamos dizer assim, a gente dá uma dramatizada, realmente acaba tendo que dramatizar até para sentir, olha, o que é bom disso, o que eu posso tirar disso, olha, peraí, então eu devo tomar mais cuidado para falar essas coisas. Então é importante a pessoa olhar, refletir, mas depois de um tempo, a gente precisa distinguir as coisas. Porque você imagina, eu estou falando de uma situação em que a pessoa recebeu, um telefonema em que o chefe, ou até mesmo, sei lá, a esposa, teve uma questão de dissabor ali com ela. Mas imagine uma pessoa carregar isso, né, por 15, 20 anos a fio, acordar e dormir com essa, não estou falando pensamento, hein? Estou falando com o sentimento de que alguma coisa vai acontecer e nem sempre a pessoa consegue diferenciar uma coisa da outra, nem sempre ela consegue perceber que ela está sentindo isso. Você quer dizer que às vezes ela está dramatizando um acontecimento que não é daquele tamanho ou está prevendo alguma coisa e ela gera um conflito entre a realidade e a dimensão do fato. Isso, e se você for perguntar para ela, ela tem certeza de que ela está prevendo e que ela é um realista, né? Sim. Então, o que acontece é que você fala assim, poxa, mas eu conheço várias pessoas assim e nem por isso elas desenvolveram uma doença do coração, um infarto do miocárdio, por exemplo, né? Que o infarto do miocárdio agudo é exatamente isso, a pessoa que inflama isso, e geralmente essa pessoa já tem pressão alta, né? Até mesmo por esse motivo, né, em outras escalas, né? E então você fala, bom, existem perfis de pessoas que se sentirem isso não vão ter tantos problemas assim. E às vezes elas acabam exagerando. Por exemplo, o comediante, ele faz isso, como a gente chama de o melodrama, né? O melodrama às vezes por vezes engraçado, ele exagera uma situação para tirar o riso da plateia, ele exagera uma situação para contar uma situação divertida, engraçada, alguma coisa... Caricatura, né? A caricatura do... Isso, exatamente. Sim. Uma caricatura para que as pessoas, né, uma paródia, enfim. Então, isso ele faz de forma consciente. E quando a pessoa geralmente tem problema com isso, ela não percebe que isso acontece e ela faz isso com grande parte das situações da vida, né? Eu tenho, diante da pandemia, as pessoas, e até porque há uma informação em todos os sentidos diversos, isso faz com que gere uma ansiedade danada, né? Então, ela fica mastigando ruminando esse tipo de informação e isso gera outros problemas, certo? É isso que você está dizendo. Outro dia eu reparei o seguinte, eu tive um contato com uma pessoa aqui que eu supunha, havia uma suposição que ela tivesse com Covid. Ela havia estado aqui em casa. E eu percebi que nos 2, 3 dias seguintes, eu que levo meus cães à rua para passear,
para subir a ladeira eu fiquei ofegante. Sim. E eu falei, estou com falta de ar. E eu acho que é o sinal, acho que a doença se instalou, né, tal. E depois, quando veio o resultado, que o cara não estava com problema nenhum, curiosamente passou a minha falta de ar para subir a ladeira, né? Vento na cara, você fala, nossa, quanto ar, né? Por que a ansiedade ela gera esse desconforto respiratório? Exato. E isso, na verdade, que a gente lê como ansiedade, é eu estar entrando ou já ter entrado nessa vibração, né? E que para cada um de nós esse tipo de vibração é um sentimento de que, puxa, agora estou impotente. Isso muitas vezes pode ser lido como uma ansiedade, mas olha, estou impotente, não sei o que fazer. Então, de tanto escutar notícias desse calão aí, né, dessa dimensão, muita gente à noite tem falado isso mesmo. Eu estou sentindo uma falta de ar. Estou sentindo uma falta de ar. E desde as pessoas que procuram a gente no consultório, até as pessoas que fazem teleatendimento para essa parte emocional. Então, elas relatam, na verdade, esse tipo de sensação, né, de impotência. E realmente é isso que você disse, né? Poxa, agora é um sinal da doença, ela já se instalou, não tenho nada o que fazer. Isso, na verdade, não é uma ansiedade, né? Você sabia que isso daí chama-se pânico, tá? E pânico é muito diferente de ansiedade. Ansiedade é quando alguém fala assim, olha, tá ali na frente um cara, pode ser que ele vá te assaltar, então você está prevendo alguma coisa que você não sabe o que é, porque você não sabe se ele vai te assaltar ou não, mas você tem um tempo para agir, para correr ou para mudar de rua, de calçada e voltar. O pânico, imagine que você já está num lugar, está pegando fogo e que já está pegando fogo, você não tem mais o que fazer, né? Então é essa sensação de impotência. E é justamente quando você, muito similar, quando você imagina isso, olha, estou com a doença, é um sinal, não tenho o que fazer, lá por dentro a gente se sente impotente e isso acaba não só diminuindo, né, nossa ação frente ao problema, como também fazendo com que a gente se sinta ali retraído, reprimido e recalcando nossas forças, inclusive. Sim, sim, fica sem ação, né? sim. Quando a gente fala, por exemplo, dessas doenças cardiovasculares, como eu disse no início do programa, em 2017, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, morreram 375 mil pessoas. É mais do que um ano de Covid no Brasil, né? E essas são doenças que se instalam no corpo e podem levar a pessoa a óbito num curto espaço de tempo. Como um infarto, o AVC e tal. Agora, existem aquelas outras que vão incapacitando ao longo do tempo, né? E aí eu conheço na família 2 casos que para mim são mais fáceis de eu questionar, que é o Alzheimer, né? E o diabetes. Fala um pouquinho dessas 2 doenças que são perigosíssimas também, mas que vão se instalando lentamente e vão consumindo a pessoa, né? Vamos lá. Então, assim, só para deixar claro, né? A gente não pode fazer disso um dicionário, né? Isso é isso, aquilo é aquilo, mas existem comprovações e estudos que mostram, né, que alguns parâmetros aí do nosso ânimo ou da falta dele, de alguns impulsos de vida ou a falta desses impulsos, né, acabam tornando alguns tecidos do corpo mais frágeis. E até mesmo a gente tem, eu estou falando aqui de algumas coisas da neurociência, e da metafísica, da quântica, mas tem muita coisa da medicina oriental também, com horário, com relação ao dia. Um dia a gente pode falar sobre isso, né? Com o relógio, eles chamam de relógio cósmico, né? Que a cada momento do dia você tem um órgão mais ativo, de 2 em 2 horas. Então, é impressionante isso, inclusive do coração, né? A gente estava falando das 11 à 1, das 11 da manhã à 1 da tarde, onde tem mais sol, né? Onde tem mais energia yang, calor, quente, que é quando as pessoas podem ter um infarto, né? Ou à noite, ou ao contrário, ou meia-noite, né? Porque aí você tem o horário todo yin, né? Tá frio, tá noite, né? O yin é a noite, o yang é o dia, yang é o calor, a noite é yin, né? Então você tem essas duas fases onde a coisa pode acontecer, né? O coração pode ser afetado, tá?
Então, um dia a gente pode falar a respeito disso, né? Por excesso de sol ou falta dele? É isso que você está falando? E, né? Ou a falta dela, né? Porque o Yang também faz o sangue circular, né? Movimenta o sangue, o calor, né? Já faz a gente levantar da cadeira, né? Quando está quente, ninguém consegue ficar muito sentado ali. Então, e dependendo do tipo de disfunção que o órgão, que existe ali no órgão, né? Se for uma hipertensão, uma hipotensão, se existir trombo, né? Algum trombo ali, então essas energias aí, né? O frio e o calor fisiologicamente já fazem todas essas, já dão efeitos, né? No corpo, tá? De fato, quando a gente está com alguma pequena doença, algum desconforto, quando chega a noite, parece que a noite vem para piorar o estado da pessoa, né? Pelo menos para mim, isso é fatal, né? Isso é fatal. Da tarde, né? Sim. E existe toda aquela questão de vir a febre, né? A partir das 5, 6 horas, né? Mesmo. Então, isso tem a ver com a energia dos rins, né? E a energia dos rins entre 5 e 7 da noite, né? 5 da tarde e 7 da noite, a energia dos rins. Então, existe até na nossa metodologia aqui, junto com a medicina chinesa, uma forma particular de abordar esses casos, e sendo que a primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é o horário que ela nasceu, na nossa metodologia aqui, se a gente vai tratar o físico, o energético ou o emocional, tá? Então, até mesmo para estabelecer essas... Então, que fique bem claro para o público aí, para o pessoal, que isso interfere no corpo, mas nem sempre é um dicionário. Olha, isso é assim, depende. A medicina oriental, ela é muito sábia, porque ela fala assim, não existe, né, ao invés de tratar a doença, né, trate o doente, né? Que doença tem o doente? Não pergunte que doença tem o doente. E que doente tem a doença. Ou seja, quem é esse cara? O que ele faz? Como é que ele recebe essa informação? Porque, veja bem, a gente falou aqui sobre uma questão de exagero de informação. Você pode receber um exagero de informação, exagerar essa informação dentro de você, e eu posso receber a mesma informação e falar, puxa, mas só por causa disso? Né? Não, isso aqui é normal. E outra pessoa pode falar, nossa, ele falou isso para você? Como você escutou isso dele e não falou nada? Meu Deus, isso é um desrespeito, né? Isso aí seria um caso para castigar essa pessoa, enfim, né? Imagine como não é informação e é como a gente recebe, né? E o que ela faz conosco, né? O que a gente consegue fazer dela. Mas eu preciso responder a sua pergunta ainda. Você me falou a respeito do Alzheimer e do diabetes. Você ia falar alguma coisa agora? Não, quando eu fiz estudei essa questão das mortes por cardiovasculares, né? E que tem 375 mil mortes, né? Eu, no meu interior, eu reparei que eu minimizei as mortes não as mortes de Covid, mas a dimensão do problema do Covid. Eu falei, pô, mas 375 mil? Nós não chegamos nesse número somando 2020 e um quarto de 2021, já um quinto, né? Então, de fato, analisar com frieza é importante nesta hora, né? E você falou uma coisa interessante, que dependendo do horário, então alguns órgãos trabalham mais ou menos, né? Na medicina chinesa. E que não há um dicionário, né? Eu até quero aproveitar e falar que existem algumas pessoas que reagem assim, o cigarro não mata todo mundo que fuma de forma assim, com grande quantidade. Sim, ele mata. Não mata a todos, mas mata geralmente a grande maioria. Isso não quer dizer que ele não mate. Então, é uma regra que tem que ser seguida com esse contexto. Quer dizer, ele mata, porém, às vezes não mata. Da mesma forma, as pessoas que estão doentes, às vezes sofrem, às vezes não sofrem as consequências da doença. Então, Mário, fale sobre o Alzheimer primeiro, né? Que desequilibra emocionalmente, inclusive, o entorno, né? Os parentes, a família. Geralmente a pessoa que desenvolve Alzheimer, ela tem um comportamento em que ela sente que não ganhou proporção no seu espaço. Então não conseguiu se expressar, não conseguiu ser ela mesma naquele espaço. E muitas vezes, né, tem que ser abandonado para ajudar os outros, tem que ser esquecido, e isso acontece ao longo dos anos.
E em um momento da vida, um certo momento da vida, isso vem à tona, é cobrado dela, né? Que ela consiga recordar de coisas lá de trás, lá do passado, e começar a validar essas coisas, né? Olha, o que se passou na minha vida, e ela não percebe, ela dá existe uma leitura disso como se fosse um sonho. Olha, vão vindo questões do passado, e só que ela não percebe isso, e ela vai ficando só como uma espectadora, ao invés dela estar ativa, né? Dessa pessoa estar ativa para falar, não, isso daqui não serve mais, não, isso daqui está validado, e está validado por conta disso, eu estou certo disso, né? Então nem sempre ela tem essa clareza, essa consciência para escolher, para fazer uma participação ativa disso. E isso vai fazendo com que ela fique numa atividade vitimista, né? Que ela acabe se degenerando, né? E, por exemplo, até mesmo na parte fisiológica disso, né? É a calcificação e o endurecimento de alguns centros no cérebro, né? No sistema nervoso, que vão fazendo, né? Essa degeneração, que é uma espécie de demência mais comum que existe aí no idoso, tá? Então, isso acontece mais rápido à medida que a pessoa também não faz essa seletividade dentro dela e ela acaba não vivendo aquilo que ela gostaria de ter vivido. Você está causando aqui uma sensação entre eu e a Bel, porque minha sogra faleceu ano passado de Alzheimer, dos aspectos degenerativos. E a sensação que eu tinha em vê-la deitada na cama, inerte, era ela checando, passando o filme da vida dela para ela mesma. É uma coisa impressionante isso que você falou. Eu não tinha pensado assim, mas agora você deu essa caracterização melhor. Você sabe que eu morria de dó da mulher árabe, né? Até a Arábia, né? Quando fui fazer um dos cursos de especialização minha também, fui para a China, para a Arábia. Então, quando estava ali, eu ficava com dó da burca, né? Mas entendendo a questão cultural, entendendo como as pessoas, como elas acabam aceitando aquilo de uma certa forma e fazendo parte de uma realidade da vida delas, né, eu também voltei com outra mentalidade, né? Você vê como uma expansão da consciência, eu costumo dizer que a expansão da consciência é irreversível, tá? Não tem como você ter expandido e depois você ter diminuído, não tem, é irreversível. Então, no dia 20 agora eu também vou dar um curso aí online, né? Se depois a gente puder falar também um pouquinho, fica o convite aí para as pessoas que quiserem participar da nossa live, aí tá? Só acessar ali o Método Saba nas redes sociais, e a pessoa tem um pouco mais disso daqui que a gente está conversando, tá? Tem muito mais para a gente falar, né, a respeito. Fala um pouquinho sobre a diabetes, que também temos muitos casos na família e é um perfil psicológico que eu conheço bem. Isso. Então, o perfil do diabetes, né? Imagine, o diabetes, a pessoa não acaba tendo que tomar, né, insulina, e ele acaba não tendo como consumir doces, porque ele acaba não conseguindo metabolizar doces, né? E o doce a gente acaba simbolizando, né? Tudo que é doce. É claro que tem muita gente que tem prazer com salgado também, mas o doce é todo prazer, né? Oh, vamos adoçar a vida, vamos comer alguma coisa mais doce. E você sabe que o diabético ele não suporta o doce, né? Porque ele já é muito doce, né? Só que ele é muito doce com os outros, né? Quando todo mundo erra, nossa, como ele perdoa o erro dos outros, sabe? E quando ele faz um erro diabético, ele não se perdoa. Ele pode até falar, o discurso, é por isso que eu estou te falando, né? Às vezes o discurso da pessoa não, imagina, não tem problema nenhum, tá tudo certo, mas dentro dela, né, ela também não percebe isso, não se dá conta disso, porque por isso é que a gente precisa procurar profissionais especializados que façam a pessoa encontrar caminhos para olhar para essa parte inconsciente e perceber o quanto essa pessoa se massacra por dentro, se acaba por dentro, né, ao fazer um erro simples, um erro comum, né? Então, muitas vezes é autoflagelação, né, por crônica, né, por muito tempo. E assim, né, poxa, eu faço isso comigo, fulano faz isso com ele e não desenvolveu diabetes. Então, olhe para isso, reflita e trate preventivamente, né?
que tal não ter diabetes, né? Não é uma boa? Sim. E me diz uma coisa, no caso do diabetes tem o dependente de insulina e o não dependente, com medicamentos que não precisam ser injetados. Ah, isso significa uma diferença nesta avaliação da doença ou não? Sim, estruturalmente sim, porque você imagina, até existem crianças que nascem com diabetes. Então você fala, poxa, mas a criança traz. Então, assim, eu não sei no que cada um acredita, mas quando nós vimos para cá, né, quando nós vimos ao mundo, né, quando nós viemos ao mundo, nós temos questões para trabalhar. Não é só porque aquele serzinho é pequeno, nasceu de uma célula, veio dentro de uma mamãe, né? Por que será que ele veio dentro daquela mamãe, né? Ou daquela conjuntura familiar? Então, a pessoa tem alguma coisa que ela traz com ela, na essência dela, né? E que ela precisa trabalhar. A nossa cabeça é muito pequena para entender os motivos aí do universo, né? De Deus, enfim. Então, nossa cabeça é pequena para isso. E existem questões que a gente veio para trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa que fica em convalescência fala, puxa, mas que terrível uma pessoa ficar em convalescência, né? Às vezes é o único tempo que essa pessoa tem para pensar em si, para julgar as questões que ela fez, sabe? O que ela poderia fazer de diferente daqui para frente, né? É uma morada Certo. que ela tem. Amigo, você tem um minuto para falar nessa live que você vai fazer sobre essas doenças. Na verdade, é um mecanismo, né? Uma live para profissionais da saúde ou para pessoas que estejam interessadas em recobrar e recuperar a saúde de dentro para fora, né? Para alcançar a saúde plena, porque da mesma forma que existem frequências para entrar na doença, a gente está falando de coisa boa, né? Então existem frequências para você entrar na saúde também, produzir saúde. Por que não produzir mais saúde, Mangravite? Poxa, depois você me manda o link que nós vamos veicular, tá bom? sim, claro. Ok? É só o pessoal acessar ele, @método Saba no Instagram e no Facebook, tá bom? Perfeito. Doutor Mário Saba, muito obrigado pela entrevista. Faremos outras falando de outros problemas de saúde para que a gente tenha uma vida melhor. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. O programa Sustentabilidade encerra falando de saúde para que você viva melhor nesse momento um tanto quanto complicado de pandemia, né? Mas que podemos viver melhor. Um abraço e até a próxima semana.